Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Primeiramente, então, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nittalila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajaka Acharya Ashtotara Sata Shrimad Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Então, mais uma vez, uma grande satisfação e alegria poder estar aqui conectado com vocês, dando sequência então à leitura do chamado Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 65. Esse também é um verso importante do Bhagavad Gita, que diz assim: Prasade sarva dukkhanam hanirasyopajataye prasanna chetasya yashu buddhi parayavatishtate. Quando uma pessoa autocontrolada alcança o estado de bem-aventurança, todas as misérias são destruídas e a sua inteligência se torna completamente fixa quando ele alcança a sua meta desejada. Ou seja, uma pessoa autocontrolada pode acessar o estado de bem-aventurança desejado por todos, e a sua mente está sempre fixa nesse estado de bem-aventurança. Tá? No Shikshastakam, Mahaprabhu ele desenha esse caminho dizendo: Anandam buddhi vardhanam pratipadam purnamamritasvadanam. Ou seja, aquele que entra no estado de estabilidade espiritual, ele experimenta a cada passo, né, um néctar. Ele prova esse néctar a cada passo e a sua vida se torna plena de bem-aventurança. E aqui no comentário de Srila Gurudeva, ele diz: o coração pode ficar satisfeito apenas por Bhakti Yoga, ou prestar serviço devocional amoroso a Shri Bhagavan, a Deus. Bhakti remove todas as misérias e num curto período de tempo, a pessoa que pratica Bhakti pode facilmente se tornar fixa e concentrada nos pés de lótus do Senhor Supremo. Isso também é descrito no diálogo entre Vyasadeva e Narada Muni no Srimad Bhagavatam. Ou seja, o Srimad Bhagavatam é considerado a principal literatura dos Vedas. Tá? Lá no meu canal do YouTube, eu tenho uma série de aulas sobre o Srimad Bhagavatam, do 10º canto, que é o principal de todos os cantos, né? São 12 cantos do Bhagavatam. E o Bhagavatam é considerado como sendo a joia mais cara da coroa da literatura védica. Ele é descrito como sendo o comentário natural do Vedanta Sutra, como sendo a personificação do Gayatri Mantra, como sendo a explicação dos Vedas, tá? E também a conclusão do Mahabharata. Então, o autor do Srimad Bhagavatam, Vyasadeva, né, ele compôs anteriormente todas as outras escrituras védicas, os 4 Vedas, o Vedanta Sutra, os Upanishads, etc. Mas ainda assim ele não se sentia satisfeito. Havia um incômodo no coração dele, ele não estava em paz. Então, se aproximando dele, o seu guru, Narada Muni, perguntou para ele: Vyasa, por que você está insatisfeito? Você deveria estar desfrutando da felicidade suprema, você é uma alma autorrealizada, você descreveu todos os tipos de conhecimento na literatura védica. Por que cargas d'água você está insatisfeito? E Vyasadeva, com muita humildade, ele responde: Gurudeva, na verdade eu não sei o motivo, mas como você conhece meu coração melhor do que eu, por favor me diga então,
a razão pela qual eu me encontro nesse estado de lamentação. Então Narada Muni pergunta para Vyasadeva: Vyasa, por acaso nos seus livros você descreveu sobre os passatempos doces de Krishna? E Vyasa disse não. Por acaso você explicou com letras garrafais que Krishna é a suprema personalidade de Deus, que ele é o objeto máximo da adoração para todas as entidades vivas? E Vyasa disse, na verdade não ficou bem claro. E Narada disse, então você não contou sobre os passatempos de Krishna com os seus amigos na floresta de Vrindavana? Também não. E você não contou como Krishna ele brinca com os seus pais, Nanda e Yashoda, de forma bastante íntima, né, e encantadora? Também não. Pois é. Então você, por acaso, também não descreveu os passatempos mais maravilhosos de Krishna com as gopis na dança da rasa? E Vyasadeva disse também não. Pois é. Então essa é a razão, né, pela qual você não está encontrando a satisfação plena. Porque não existe a possibilidade de você se tornar completamente realizado se você não conseguir meditar nessa forma suprema do Senhor como Krishna e de meditar nesses passatempos que são os passatempos mais encantadores e mais doces de Deus. Então assim, Narada Muni ele entra em meditação pela misericórdia de Vyasadeva entra em meditação e pela misericórdia de Narada Muni ele então tem toda a revelação desses passatempos e ele escreve o Srimad Bhagavatam. Tá? Então essa é a prova de que mesmo grandes rishis e munis e yogis, né, sábios e santos, não alcançarão de fato essa satisfação plena se não estiverem conectados de fato com a instância máxima, né? A instância máxima da realidade divina. Então, só a devoção ao Senhor Supremo é capaz de eliminar qualquer tipo de lamentação do nosso coração. Verso 66, também um verso importante. Nasti buddhir ayuktasya nachayuktasya bhavana nachabhavayatha shantir ashantasya kutashukam. O verso diz: aquele cuja mente é controlada, mas no entanto não tem a inteligência para compreender a ciência da alma. Não, perdão. Aquele cuja mente não é controlada, não tem a inteligência para compreender a ciência da alma. Tal pessoa, sem inteligência, né, é incapaz de meditar no Senhor Supremo. E a pessoa incapaz de realizar tal meditação não pode alcançar a paz. E sem paz, onde está a possibilidade de haver felicidade? Ou seja, primeiro, uma mente descontrolada, depois a incapacidade de entender a ciência da alma. Em consequência, a impossibilidade de meditar no Senhor Supremo. E em função disso, não se alcança a paz e muito menos a felicidade. Então, vocês vejam que o tempo inteiro, aqui no Gita, Krishna ele está desenhando o processo de maneira bem clara e simples, conectando, né, estágios, né, e processos, né, para que a gente possa entender como tudo na nossa realidade funciona como um efeito dominó. Tá? Se você não dá conta de ultrapassar uma etapa, você não pode passar para a seguinte. É impossível, não tem como. Não tem como. Você precisa vencer cada etapa, se aperfeiçoar em cada etapa, passo a passo. Porque uma depende da outra, não tem como você pular etapas. 67. Assim como o vento carrega um barco sobre a água,
A mente de uma pessoa descontrolada corre atrás dos próprios sentidos e procura os objetos dos sentidos. Ou seja, uma pessoa que é controlada pela mente, ela está o tempo todo refém desse desejo de ter que satisfazer os seus sentidos. Lembra que a gente conectou a mente com os sentidos. A mente sendo o rei de todos os sentidos, né? E os 5 sentidos são os tentáculos da mente. Através deles é que a mente está se satisfazendo e atuando neste mundo. Mas ela também existe além dos 5 sentidos. Tá? Ela não depende dos 5 sentidos. Tanto é que quando nós controlamos os nossos sentidos, né, ainda assim a mente permanece. Né? 68. Portanto, ó grande guerreiro, aqueles cujos sentidos estão completamente controlados e prevenidos de se atrair pelos objetos dos sentidos, então ele tem a sua inteligência fixa ou totalmente direcionada. 69. Também um verso importante do Gita. Yanisha sarva bhutanam tasyam jagarti samyami yasyam jagrati bhutan nisha pashatto mune. Inteligência espiritual, que é direcionada para a alma, é assim como a noite para as pessoas materialistas, que estão encantadas pela energia material. Mas aquele que é stita pragya, ou seja, que tem a mente fixa, no entanto, ele permanece sempre desperto, né, para esta inteligência, ou seja, a inteligência espiritual. Né? E quando essa inteligência está absorta nos objetos dos sentidos, esta pessoa comum permanece desperta. Porque para o sábio, que percebe a realidade transcendental, esta consciência é como a escuridão da noite, ou seja, a consciência de estar apegado aos sentidos, é como se fosse a escuridão da noite. Em outras palavras, aquela pessoa que aceita os objetos dos sentidos de maneira inapropriada, não se apega, de maneira apropriada, não se apega a eles. Ou seja, o verso é um pouco confuso, mas ele está comparando, tá, uma pessoa comum e um sábio. Um sábio que tem inteligência espiritual e uma pessoa comum que tem uma inteligência material. Tá? Para essa pessoa comum, essa inteligência material é como se fosse uma grande escuridão. Mas para o sábio que tem inteligência espiritual, é como se fosse um grande despertar, né, de luz. Verso 70. Assim como inúmeros rios fluem na direção do oceano, que está cheio de água e permanece ali imóvel, né, sem causar nenhum tipo de distúrbios para os rios, da mesma forma, muitos desejos estão fluindo para dentro da mente, daquele que é um stita pragya, mas ainda assim ele jamais fica perturbado e sempre mantém o seu equilíbrio. Essas pessoas podem alcançar a paz. Não aqueles que estão sempre tentando satisfazer a todos esses desejos. Então aqui a análise que Krishna está fazendo é de um estado intermediário. Tá? Por exemplo, quando você se torna um stita pragya, ou aquele que controla a sua mente, tá? Ele ainda assim, por um certo tempo, terá uma série de demandas dos seus próprios sentidos, né? Porque leva um tempo até que os sentidos, né, se acalmem, não é uma coisa instantânea. Tá? Esse processo todo aqui ele leva
anos ou se não vidas, tá? Assim como quando você desliga o ventilador da tomada. Apesar de não haver mais conexão com a eletricidade, o ventilador vai continuar girando por um certo tempo, tá? Até que ele naturalmente para. Ou seja, por mais que o sábio se desconecte, tá, da energia material, né, e se torne autocontrolado, ainda assim o ventilador dele vai continuar girando por um certo tempo. Ou seja, os sentidos dele vão ainda continuar atuando e querendo buscar, né, uma série de prazeres mundanos. Por isso Krishna usa o exemplo, né, de vários rios fluindo para o oceano. Porém, o oceano não se abala com a chegada daquela água do rio. Da mesma forma, aquele que tem inteligência fixa, né, a mente equilibrada, ele não vai se abalar com a chegada de uma série de desejos vindos dos nossos sentidos, né, e ele se mantém sempre pacífico e inabalável, assim como o oceano. Tá? Mais adiante, quando esse processo amadurecer, ele vai chegar ao ponto de nem mesmo ter mais desejos vindo dos seus sentidos. Tá? Então aqui é um processo intermediário, isso não é a meta final, né? Não é aqui a descrição de um estado final de perfeição. Tá bom? É um estado transitório a caminho da perfeição. 71. Apenas aqueles que abandonaram todos os seus desejos e que vagam livres de qualquer tipo de procura material, falso ego e posses, ele sim alcança a paz. 72. Ó Partha, alcançando o Brahma dessa forma, ele é então chamado de Brahmi Sthiti, ou seja, aquele que ficou situado na transcendência, em Brahma. Brahma significa transcendência, nesse caso aqui. Tá? Após alcançar esse estado, você não pode mais se tornar iludido por Maya. Ele se torna um Brahmi Sthiti, ou seja, ele agora já rompe com toda a barreira da influência material e ele se torna situado na transcendência, mesmo que o corpo dele ainda esteja neste mundo material. Né? Então ele diz, se no momento da morte, né, você estiver situado nesta consciência, apenas por um momento que seja, você alcança a liberação. Esse é um outro ponto interessante que o Gita vai abordar, o momento da morte. Como é importante nós nos trabalharmos para este grande momento, o grande evento nosso, que é o momento da morte. Temido por quase todos, né, esse momento deixa as pessoas com medo e fazem com que elas se apeguem ainda mais, né, ao mundo material. Porém, de fato, não é um problema a passagem, o momento da morte, ao contrário. É o grande momento, né, da premiação daqueles que conseguiram cruzar essa vida da maneira mais correta, buscando a perfeição espiritual. E aquilo que você estiver pensando no momento da sua morte será aquilo que você irá alcançar ou se tornar. Nós temos vários exemplos na literatura védica sobre isso. Então, Krishna diz claramente aqui no Bhagavad Gita, mais à frente, esse verso vai aparecer, dizendo que exatamente que no momento da morte, aquilo que você pensa é aquilo que você se torna. Então, aquele que está situado em Brahma, na transcendência, se ele tiver por uma fração de segundos concentrado nesse estado, ele automaticamente obtém a liberação. Ou seja, ele não nasce mais no mundo material, ele rompe com um ciclo de nascimentos e mortes. Srila Gurudeva ele comenta esse verso, tá? Que é o último verso do capítulo 2. Ele diz que Srila Bhaktivinoda Thakur, ele declara que esse capítulo 2, é o sumário do Bhagavad Gita. Tá? Então a gente leu, né, dos versos 1 a 10
né, foi feita uma introdução sobre a natureza da pessoa que faz perguntas ou que deseja questionar sobre o sentido da vida, a meta da vida. Os versos 12 a 30 dão uma descrição do que é espírito e do que não é espírito, ou seja, Atma e Anatma. Dos versos 31 a 38, explica-se piedade e pecado dentro do sistema védico das atividades prescritas, conhecida como Varnashrama Dharma. O verso 39 até o fim, né, são descritos então os processos da ação desapegada, né, e da oferta dos frutos dessas ações para o Senhor Supremo, chamado de Niskama Karma Yoga, através da qual o conhecimento da alma é alcançado. Então, essa é a meta de Jnana e Karma. E também foi descrito agora, logo no finalzinho, o comportamento da pessoa que está situada em Yoga. Lembrando que foi a primeira pergunta das 16 que Arjuna faz a Krishna sobre o comportamento, as características daquele que está de fato situado na transcendência, que é um Stita Pragya, ou aquele que alcançou a inteligência fixa na verdade, na transcendência, em Brahma. Brahmi Stiti. Agora vamos para o capítulo 3, Karma Yoga. Vamos agora então entrar de fato no processo de Karma Yoga. Lembrando que na última aula eu expliquei como os 6 primeiros capítulos se referem a Karma Yoga, os 6 do meio a Bhakti e os 6 últimos a Jnana. Verso 1. Arjuna diz: ó Janardana, Krishna, se você considerar que a inteligência está relacionada a Bhakti, ela está além dos modos materiais, como Raja, Tama e Sattva, e que ela é superior ao trabalho frutivo, então por que, ó Keshava, você quer me ocupar nessa terrível atividade bélica, lutar nessa batalha? Então aqui Arjuna faz uma excelente pergunta para Krishna. Se você está advogando, Krishna, que Bhakti é superior a tudo, e que nós não devemos nos prender a atividades frutivas, como seguir as normas do Varnashram Dharma, então por que você quer que eu me ocupe nessa batalha? Agora, parece que Krishna foi encurralado. Vamos ver qual será a resposta dele. Verso 2. Arjuna continua dizendo: minha inteligência está um tanto quanto perturbada pela sua aparente contradição de declarações. Por favor, me diga de uma vez por todas, qual caminho é o mais auspicioso para mim? Então aqui no comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele recria, um possível diálogo entre Krishna, explicando o que está nas entrelinhas. Então ele diz que Krishna quer dizer o seguinte: ó meu amigo Arjuna, é um fato, de que Bhakti está além dos modos materiais e que ela é transcendental e que ela é o processo superior. Mas esta Bhakti pode ser apenas alcançada pela misericórdia do meu grande devoto, que consegue discriminar e ficar fixo em mim. Discriminar aqui no caso é aquele que separa, o joio do trigo e se fixa em mim. Bhakti jamais pode ser alcançada por aquele que está apenas buscando o resultado pelo seu próprio esforço e não espera pela misericórdia do meu devoto puro. Portanto, tornar-se livre desses modos materiais da natureza é necessário. Então eu o abençoo que você conseguirá ultrapassar esses modos materiais através do processo de Bhakti feita a mim.
Quando essa bênção frutificar, você então conseguirá alcançar essa devoção pela misericórdia de um grande devoto. Mas eu já disse a você, no momento, você está apenas apto para executar as suas atividades prescritas somente. Esta é a verdade. Então Arjuna diz, então se for assim, então por que você não me diz definitivamente como me ocupar em karma apenas? Por que você está me afundando nesse oceano de dúvidas? Então Arjuna, ele diz, né, ele pergunta, né, através desse verso, né, a Krishna, como me livrar dessa dúvida, porque eu não sei o que fazer. Tá, mas na verdade Arjuna, Krishna, ele não colocou nenhuma dúvida para Arjuna, ao contrário, né? Arjuna foi quem não entendeu o que Krishna quis dizer. Então o que Krishna quis dizer? Mesmo que Bhakti seja o processo superior, se você ainda não está apto a praticar Bhakti, você precisa então praticar Karma ou Jnana. Então essa é a explicação que Krishna dá. Então ele continua dizendo aqui. A explicação profunda é que Karma no modo da bondade é superior ao Karma no modo da paixão. Conhecimento que está no modo da bondade também é superior, né, à ação no modo da bondade. E a devoção que está além dos modos da natureza é muito superior do que o conhecimento no modo da bondade. Se você pensa que é impossível, se você acha que é impossível se ocupar em devoção, né, então simplesmente siga o caminho do conhecimento no modo da bondade, através do qual você então poderá se tornar qualificado para um dia praticar Bhakti. Então ficou bem claro que Krishna, ele não estava oferecendo para Arjuna duas opções. Ele estava dizendo para Arjuna qual era a capacidade dele, mas ao mesmo tempo instruindo ele na meta. Por mais que a meta não pudesse ser alcançada naquele momento, Krishna tinha o dever de colocá-la. Sabe por quê? Se você não estabelece uma meta elevada, você caminha pouco em direção, né, a ela. Se você não coloca metas audaciosas, né, você simplesmente não se esforçará tanto quanto, né, necessário para alcançar. Se você simplesmente decide que nessa vida você pretende alcançar apenas a metade do caminho, então nem um terço você alcança. Mas se você coloca que você vai chegar na meta final, talvez você alcance a metade do caminho. É um processo de psicologia, né, bastante simples, né? Então sempre estabeleçam metas altas, né? Nunca pense naquilo que você de fato acha que pode alcançar. Sempre tente fazer um pouco mais, mesmo que seja algo totalmente fora da perspectiva de sucesso, não importa. O efeito disso é que, ao tentar se esforçar mais, você alcança um pouco mais do que você alcançaria aceitando, né, o nível em que você está. Verso 3. Então agora Krishna diz: Ó Arjuna, eu já expliquei claramente os dois tipos de fé que existem neste mundo. A fé que vem dos especuladores empíricos, né, que está no caminho de Jnana Yoga, e a fé daqueles que são yogis, que estão adorando ao Senhor Supremo, oferecendo a eles os frutos do seu trabalho, né, ou seja, os karma yogis, né? Verso 4. Ao interromper a execução dos trabalhos prescritos nas Escrituras, a pessoa não pode alcançar conhecimento na forma de liberdade deste trabalho e das suas reações. Nem mesmo essa pessoa, né, com o coração impuro, pode alcançar a perfeição simplesmente renunciando à ação.
Então, a renúncia à ação não é necessariamente sempre benéfica. Sempre benéfica. Por quê? Porque muitas vezes, se você renuncia a uma ação sem estar de fato situado numa plataforma transcendental a este dever que você precisa cumprir, o resultado é que você simplesmente sofrerá com a reação kármica de não estar cumprindo o seu dever. Não sei se está claro, mas o fato é o seguinte: nós sabemos que a meta é abandonar tudo, mas se não estivermos de fato naquela plataforma, né, de avanço espiritual, se abandonarmos as nossas responsabilidades, sofreremos com a reação kármica. Tá? Porque só uma alma liberada, de fato, liberada no sentido de não estar mais atrelada à cadeia do karma, ela sim pode renunciar às suas atividades prescritas sem sofrer com as ações e com a reação kármica. Correto? Bom, então nós vamos encerrar por aqui e continuamos amanhã. Que todos tenham um excelente dia e fiquem em paz. Hare Krishna.